E aí? Renato Semençati. Vamos lá, João Paulo. O ambiente não está bom. O ambiente não está bom. O Criciúma está se comunicando mal com o seu torcedor. O Alex não deu uma entrevista. Ele fez um pronunciamento pós-jogo. Também não acho correto você personificar no Alex Brasil, ou pontualmente em alguém, o fato de o Criciúma não contratar jogadores. O torcedor, ele está agoniado, ele está angustiado. E a forma que ele tem de dizer isso é se manifestando no estádio, como queremos jogador, e criticar o Alex Brasil. Está faltando ao Criciúma, à direção, ao presidente Vilmar Guedes, esse contato com o torcedor. Falar. O torcedor, ele quer ouvir do presidente do clube. O Tencati ontem fez uma fala muito forte. O Criciúma está atravessando, o que eu acho um perigo muito grande, não é de tabela. Daqui a pouco nós vamos mostrar a tabela. A rodada foi boa, o Criciúma começou a rodada a 2 pontos da zona do rebaixamento e terminou a rodada a 3 pontos da zona do rebaixamento. Então você ganhou um ponto em relação ao Z4, mas não é essa a questão. Você tem que... esse discurso de processos e tudo mais, está tudo dentro de uma programação, o torcedor quer ouvir isso. Ele quer ouvir isso do presidente do clube. Então, o presidente do clube está devendo essa manifestação. Nós vamos colocar aqui agora, João, você vai entender o ambiente que eu estou falando, que infelizmente está sendo criado. Vamos com a fala do técnico Cláudio Tencati no início da coletiva ontem. Essa teoria da conspiração não existe. Vou dar um exemplo assim, tem uns covardes, uns cafajestes que trabalham dentro do clube, nós vamos descobrir ainda, que fica passando informações erradas a respeito de contratação, como saiu o número do telefone do nosso diretor executivo, né, entregue, outras besteiras mais que falam. Vou dizer só um recado para eles, aqui dentro não vai entrar, enquanto eu fui treinador, esse tipo de conversa, esse tipo de teoria da conspiração. No meu vestiário não entra. Eles podem berrar fora aí, eu sei que vocês estão fazendo o papel de vocês, entende? Mas com a gente não vai entrar, porque nós temos aí uns aí que nós vamos pegar ainda. Ele voltou a reiterar na resposta os covardes e cafajestes que trabalham aqui dentro. Então, você jogar a Série A do Campeonato Brasileiro, João, contra 19 adversários é muito difícil. Mas se você tiver fogo amigo, aí fica impossível. Porque ganhar do Corinthians, do Flamengo, do São Paulo, do Palmeiras, do Fortaleza é difícil pra caramba. Agora, se você tiver que ganhar internamente também, porque, vamos lá, vamos seguir nessa questão aí. Por que o Tencati se manifestou em relação a isso? Foi feita uma pergunta para ele, Tencati, a informação que tem olha o absurdo, que o Yannick Bolasso ficou fora dos 2 jogos, porque ele está aparecendo muito nas redes sociais. Aí, como punição, ele não jogou contra Flamengo e contra Corinthians. O Tencati falou, houve um erro interno e se levou o jogador, e ele está gripado. Ele devia ter ficado, porque ele não jogou os 2 jogos fora e voltou sem condição. Tanto que o Bolasso entrou no segundo tempo, foi mal. Yannick Bolasso foi às redes sociais. Vamos aqui. Ali, rede social do Yannick Bolasso. Claro que alguém escreveu isso para ele, né? A razão pela qual não tenho jogado as últimas partidas é porque tive uma infecção no peito. Não acredite em bobagens, você sabe como eu sou. Se eu tiver algo a dizer, direi. Meu apoio é sempre do técnico, meu apoio é do Alex Brasil e também do presidente. Temos tido azar e também um pouco ingênuos às vezes, mas juntos ganhamos e juntos perdemos. O incrível desse clube é a união. Vamos continuar unidos e lutar até o fim. Sabemos o nosso objetivo. Está aí a manifestação do Yannick Bolasso, que entrou ontem e não foi bem. Mas por quê? Sem força, sem energia. Isso é uma característica dele. Agora, é um jogador de 35 anos. Agora, houve um erro grosseiro, né, João? Você está gripado? Tem 2 viagens para fazer? Fica se recuperando em casa. Não, ele viajou, não jogou os 2 jogos e não estava recuperado para ontem. E ele é um jogador imprescindível para o Criciúma. O Éder foi bem, o Arthur Caíque nem tanto, mas o Bolasso é um jogador importantíssimo. E eu falei que a rodada não é desesperadora e por isso o Criciúma não pode perder para ele. Vamos mostrar aqui a tabela de classificação. Já estamos com alguns clubes já com o turno finalizado, como o Botafogo, por exemplo, que já tem os seus 19 jogos. O Flamengo tem 18, pode alcançar, mas essa é a parte de cima da tabela. Olha o adversário do Criciúma aqui, ó. O Fortaleza, o jogo de ontem. O Fortaleza, a gente tem uma ideia de menosprezar o adversário, né? Mas o Fortaleza está simplesmente no G4. Vamos lá na parte que nos interessa. Começa aqui com o Juventude, que é o próximo adversário, desculpe, do Criciúma. Juventude que perdeu na rodada, tem os mesmos 17 jogos do Criciúma. O Internacional não vou contar, que tem 14 jogos. O Internacional ainda tem 5 para terminar o turno. Criciúma, 18. Corinthians joga hoje 18, mas o Corinthians tem um jogo a mais que o Criciúma. Jogando hoje contra o Grêmio vai ter 2 jogos a mais.
Cuiabá tem o mesmo número de jogos do Criciúma. Vitória jogou ontem, perdeu. Grêmio joga hoje com o Corinthians. Fluminense, grande reação, 2 vitórias seguidas já. E o Atlético Goianiense, que ontem empatou com o Vasco no finalzinho, não avançou. Só 12 pontos, cruzando aqui com 15 pontos o segundo turno. Vai ter que fazer uma campanha de Cruzeiro, de São Paulo, para escapar do rebaixamento. Já dá para dizer literalmente que é um rebaixado. Renato, como é que você falou que a rodada foi boa? Muito simples. Claro que se tivesse vencido, o Criciúma iria para 20 pontos. Evidente que teria sido melhor. Mas o que eu quero dizer? Quando a rodada começou, o Criciúma tinha 17 e o Vitória, abrindo a zona do rebaixamento, tinha 15. O Criciúma foi para 18, está aqui, passou o Corinthians, e o Vitória perdeu na rodada, continua com 15. Então o Criciúma hoje, para a zona de rebaixamento, João, ele começou a rodada com 2 pontos e ele está a 3 pontos. E ele tem um jogo a menos que o Vitória, por exemplo, tem um jogo a menos que o Fluminense, tem um jogo a menos que o Atlético Goianiense. Então, não há motivo para desespero, para tudo isso que você viu. Canalhas, cafajestes, vamos ter que achar. Bom, se tem algum canalha, algum cafajeste, você tem que achar em qualquer lugar, não é só no clube de futebol. Mas eu vejo o Criciúma, por uma falta de comunicação com o torcedor, perdido. Por um momento que a tabela nos mostra que não tem motivo para isso. Olha aqui, o Criciúma é 14º colocado. Ou alguém imaginou que o Criciúma estaria nessa página, voltando à Série A do Campeonato Brasileiro? Então vamos analisar a coisa com frieza e tranquilidade, para não se perder. Agora faz um jogo fundamental no sábado contra o Juventude. O Juventude tem 21, Criciúma tem 18. Se o Criciúma segura o Juventude ou ganha, ele empata. Se o Juventude ganha do Criciúma, ele abre 6 pontos. E para buscar 6 pontos no campeonato é muito difícil. Nesses momentos é que precisa aparecer o grande comando, a grande liderança. O momento de crise. Eu concordo plenamente contigo e disse ontem no microfone da Rádio Eldorado e reitero aqui. O presidente Vilmar Guedes precisa aparecer nesse momento para falar, não é com o Renato, com o João, com ninguém, é com o torcedor do Criciúma, que ontem, mais 13 mil pessoas ontem no estádio, no jogo às 7 da noite, compareceu para empurrar o time, é sócio, paga. Este torcedor está aguardando uma palavra do comando do clube, que tem uma gestão espetacular, é bicampeão catarinense, está na Série A do Campeonato Brasileiro, mas não pode nesse momento ficar distante do torcedor, tem que chegar nesse momento e falar quantos reforços estão planejados, quando vão chegar e ter esse papo franco com o torcedor. Isso aí está faltando.